Bom, estamos aí na nossa última aula hoje, né? Semana que vem vocês têm a prova de vocês. Não esquecendo que a prova começa no dia 17, às 8 horas da manhã, e vai encerrar no dia 18, às 10 horas da manhã, tá? Vocês têm um pouquinho mais de 24 horas aí para realizar a prova, tá? Nada muito difícil, tranquilo, basta vocês lerem o que está lá no AVA de vocês, o material que a gente postou aqui, o que a gente falou, discutiu. A prova está tranquila para vocês, tá? Vocês são pessoas inteligentes, que eu sei, vocês não terão problema algum. Mas para a gente encerrar esse nosso semestre, né? Essa nossa participação aí curta, mas muito intensa, basicamente a gente está fazendo um resumo hoje aí, né? Um grande debate aí, não é CNN, mas hoje a gente está no grande debate do que é educação, né? Então, baseado no que vocês leram, no que vocês viram, acredito que vocês, embora um pouco atrasado, eu enviei também, reconheço isso, né? Tenho visto o videozinho, o vídeo pequenininho ali, tem 27 minutos, né? Inclusive tem uma propaganda ali de uma escola, mas nada que gere algum problema, tá? Não tem problema algum aquilo. E nós temos duas pessoas ali que foram entrevistadas, inclusive um é doutor em educação ali, né? Sobre o que é educação. Então ele faz um compilado, inclusive ele faz um compilado das coisas que nós andamos vendo, né? Ele começa ali, inclusive, já na intervenção ali do Marquês de Pombal, né? Enfim, eu quero saber de vocês aí, né? Quem é que dá o pontapé inicial para começar esse debate aí, o que é educação para vocês, o que vocês concordaram com o vídeo, ou vocês não concordaram com o vídeo, o que vocês acrescentariam, qual é a visão de vocês em cima disso e tudo mais, tá? Lembre-se que o vídeo, ele foi produzido em 2013, ok? Então, vamos sempre bater nessa mesma tecla, que embora a gente esteja em 2020, nós estamos falando aí da história da educação, tá? E como na história da educação, a nossa disciplina ela vai até o governo Lula e Dilma. Então, tudo basicamente que eu tentei pegar e postar para vocês se diz referente àquele período, né? Mas nada importa que se faça um comparativo com hoje, afinal de contas, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente pode fazer um comparativo, talvez até traçar algum comentário daquela época, o que melhorou, o que piorou, o que manteve, tá a mesma coisa, não tá, né? Tem muita coisa para melhorar, não tem muita coisa para melhorar, enfim. Aí eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, de que forma que vocês veem, tá bom? Quem quiser começar, fique à vontade aí. Oi, professor, posso começar? Claro, Érica, bom dia, a palavra é sua. Bom dia. Então tá, vamos ver se eu entendi. Eu assisti o vídeo ontem, era um pouquinho tarde, né? Mas eu achei assim interessante. Vamos ver se eu entendi alguma coisa, né? Que a educação, ela nada mais é do que o ato, vamos dizer assim, de educar, de disciplinar, de instruir. Mas como foi colocado ali, que também a educação, de uma forma ali, ela vem inserida ali em hábitos, em costumes e valores. Eu acho que teve até uma fala, né, sobre isso com a repórter que estava na rua. Vamos dizer assim, de uma comunidade, de uma geração que passa para uma geração seguinte, né? Que não só na escola é a base, mas de toda uma sociedade. Não sei se eu entendi assim, né? E que essas experiências vividas por cada um,
eles trazem ao longo da vida, assim, deles, né? Porque a educação não é uma coisa só dali, da escola, do banco, da sala. Acho que ela engloba também, né, professora, aí a civilidade, né, de uma pessoa, e o quanto também que ela socializa, vamos dizer assim, com a sociedade em si, né? E eu não sei se eu vou muito para frente agora, quando, se eu não me engano, aquela outra pessoa é um sociólogo, né? E que ele fala ali que ele gostaria que as pessoas, ele compara, faz um comparativo entre a escola pública e a escola particular, né? Que como ele gostaria que as pessoas chegassem para buscar algo diferente na realidade, de uma forma assim, que não chegasse lá destruindo, né, vamos dizer assim, o conceito da escola pública, mas que fosse procurar algo mais. Mas, assim, ao meu ver, é uma triste realidade isso, né? Eu vivi isso aqui esse ano. O meu filho sempre estudou em escola pública e, e nós, por pura necessidade, ver mesmo o que ele estava passando. Esse ano nós colocamos ele, a duras penas, aqui, numa escola particular. E como isso é diferenciado, professor? Assim, infelizmente, né? Que deveria ser uma educação, vamos dizer assim, mais ampla para todo mundo. E a gente vê que não é bem assim, né? Então a gente tá vivendo isso aqui, tá ralando também, porque não viu muita coisa que deveria ter visto, né? E eu acho que não sei se eu falei um pouco dentro aí do que eu assisti, mas basicamente é isso. Tá ok, Érica. Mais alguém quer complementar o que a Érica falou? Eu também tenho, assim, da Érica. Seu áudio tá baixo, Ana. Será que melhorou agora? Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Deixa eu tirar o fone, às vezes o fone tá ruim. Agora melhorou? Oi? Melhorou? Tá muito baixo. Então, porque para mim tá no alto, no volume, deixa eu ver aqui. Você sempre falou bem alto? Mas eu não sei o que tá acontecendo, eu já aumentei aqui o volume e não tá adiantando. Você tá falando bem pertinho? Eu tirei até o microfone para ver se melhora, o microfone não, o fone mesmo. Agora melhorou um pouco. Melhorou? Melhorou. Então, dando continuidade na Érica, professor, eu tive experiência também com as minhas filhas, né? Elas começaram a estudar na escola particular a partir do, acho que sexto ano, né? E a gente, assim, percebeu a diferença de uma escola e outra, né? Às vezes, não sei, às vezes é o comportamento de cada aluno. Às vezes minha filha ia para a escola, às vezes ela queria estudar e os demais fazendo bagunça na sala de aula. O professor também não tem pulso firme também durante a sala de aula. E às vezes ela até chegava a me ligar, a cobrar. Mãe, me tira daqui, pelo amor de Deus, mãe, me tira daqui. Então, às vezes, assim, referente à educação em escola particular, mas eu acho que, não sei, eu acho que o pai, às vezes, não que pagando, né, pegar, assim, como se diz, não sei a palavra certa para falar, às vezes pega mais firme, assim, ó, tô pagando,
eu quero, né, assim, uma solução, alguma coisa assim, do que uma escola pública. Oi, acabou? Sim. É que o som tá bem baixo mesmo. Eu tentei até colocar o fone aqui para ver se conseguia te escutar um pouco melhor. Mas deu para entender alguma coisa, assim. Acredito que todo mundo deve ter entendido aí a tua colocação, tá? Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Vamos lá, gente, sem vergonha. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Oi, pergunte. O nosso caso da educação, da escola, do ensino, o erro é do governo? Você pode falar de novo, por favor? Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Essa falha que tem na educação da escola pública, né, e escola municipal, erro do governo? Porque eles não investem? É isso, professor? Olha, a gente culpar um ou culpar outro é uma situação muito fácil, é uma situação muito cômoda, né? Quando eu digo que este ou aquele ele é culpado, basicamente eu estou tirando a culpa das minhas costas e estou jogando o problema para uma outra pessoa, tá? Se nós pegarmos realmente a história da educação, desde quando começou, lá atrás, tá? A intervenção do Marquês de Pombal, né? O que a igreja fazia, enfim, uma série de coisas, nós vamos perceber que esse problema de educação ele é um problema crônico, ele não é de 5 anos, de 10, de 20 anos atrás. Então, eu não posso falar que, olha, esse problema é do governo, tá? Nós temos aí um mix de coisas que faz com que a nossa educação esteja do jeito que ela esteja, tá? Na minha época, quando eu era criança, ou adolescente, digamos assim, havia uma disputa muito grande pela escola estadual, tá? Não existia quase escola privada, era tudo escola pública. E era uma briga para você entrar na escola pública, né? Você tinha que fazer uma espécie de um vestibular para você poder entrar na escola pública. Então, ela era muito concorrida. Então, existiu, num determinado momento, uma boa educação, e digamos assim, boa educação mesmo na escola pública. Você tinha inglês, você tinha francês, você tinha química, você tinha física, tá? Você tinha história geral, você tinha história do Brasil, tá? Então, você tinha uma série de disciplinas e você tinha professores ali ferrenhos, professores que realmente se dedicavam a tudo isso, tá? Mas o que vai acontecendo? Há uma evolução nisso tudo e as pessoas começam a se acomodar, né? Começa a transferir uma responsabilidade que é sua e começa a haver uma transferência de responsabilidade para outras pessoas. Você pode reparar que o sociólogo que ele fala, uma das falas que ele comenta ali, é que a família, tá? A família, a igreja, a comunidade, as pessoas, o círculo de pessoas com que você trabalha, a empresa que você trabalha, você tem ali princípios morais, você aprende princípios morais. Onde é que você aprende primeiro os seus princípios morais? É na família. O primeiro lugar que a criança aprende alguma coisa é na família, não é escola, não é na rua, não é em nenhum lugar. Na família, quando a criança está no ventre da mãe, ela já começa ali a aprender uma série de coisas, né? Você vê a mãe passando a mão na barriga da criança, conversando com a criança, o pai conversando com a criança, o pai beijando a barriga da criança, ele está transmitindo ali valores morais, ok? Se a gente tirar a ciência de lado e colocar ética, colocar moral, colocar
um pouco de espiritualidade, como ele mesmo fala ali, você está tendo princípios morais sendo transmitidos. Então, o primeiro lugar que as crianças aprendem alguma coisa, queira ou não queira, é no círculo familiar. Tá? A escola, né, a sociedade, o trabalho, vai acontecer o quê? Vai ter uma continuidade disso tudo, mas não é a obrigação da escola. Tá? Tem muitas pessoas que procuram a escola para aprender e para ter a socialização. A escola é um ponto de socialização. Tá? Por isso que é necessário você ir para a escola, porque você vai aprender a se socializar. Ou seja, eu vou para a escola, e eu começo indo para a escola, para poder me integrar com outras pessoas, para que eu possa perceber que existem outras pessoas e que essas pessoas também participam de uma mesma sociedade que eu participo. Então, que essa pessoa, assim como eu, tem direitos e tem obrigações, como eu também tenho direitos e tenho também. Quando eu vou aprender ali na escola, eu vou aprender que todo mundo tem direito, todo mundo tem obrigação. E o meu direito termina onde começa o direito do meu colega. Tá? Só que o que vai acontecendo com tudo isso? As pessoas começam a perceber e querem tirar vantagem de tudo. Né? Assim como aconteceu lá atrás, que Marquês de Pombal veio e tirou a escola da igreja, né? Porque ele tinha outras ideias, né? Ele tinha outras perspectivas para a escola. Então, é isso que acontece de lá para cá. As coisas começam a se modificar, né? Então, nós precisamos entender que a escola, como ela era antigamente, e isso veio trazendo para hoje, que a escola não é um lugar que você educa para trabalhar. Né? A escola, e ele fala muito bem isso, é um lugar para você educar para transformar. Tá? Então, eu não posso só chegar na escola e aprender e ser educado, né, e receber só para que eu trabalhe. Não, mas eu estou num determinado local, reunido com outras pessoas, onde eu vou aprender alguma coisa para que eu seja transformado. Tá? E leve essa transformação à frente. Eu não vou esquecer que no meu primeiro dia de aula, eu disse assim para vocês, a partir de hoje, quando vocês colocarem o pé hoje fora, vocês já vão perceber que vocês já são pessoas diferentes. Eu lembro muito bem que eu disse isso no meu primeiro dia de aula. Vocês estão aqui para serem pessoas diferentes. Vocês vieram aqui buscar alguma coisa a mais para que vocês passem a ser pessoas diferentes. Né? Então, a partir do momento que eu estou na escola, que eu estou sendo educado, naquele sentido que a gente já discutiu aqui várias vezes, eu estou me transformando, né? Eu estou aprendendo e estou me transformando. Então, eu passo a ver uma série de coisas de forma diferente. Eu passo a entender uma série de coisas de forma diferente. Tá? Eu não posso simplesmente dizer assim, o governo ele é culpado por isso. Não. A partir do momento que eu passo a entender a história da educação, eu começo a entender por que eu tenho hoje uma série de dificuldades, eu tenho uma série de deficiências. O que foi que aconteceu ao longo de todos esses anos que fez com que a educação estivesse nessa situação. Então, aí eu vou agregar uma série de conjuntos, né? Não só o governo, como sociedade, como as pessoas, como a família, e por que não os próprios estudantes, as próprias pessoas que estão estudando. Né? Pode reparar que hoje nós temos aqui, né, várias pessoas, né, de uma classe de 30, eu sempre falo isso, tá? E vocês estão aqui, e isso também foi colocado no vídeo, né? Vocês estão aqui por opção, e não porque é a única opção. Vocês estão aqui porque vocês optaram por estar aqui, vocês optaram por vir debater o assunto, vir conversar sobre o assunto, vir buscar conhecimento, vir buscar a educação,
para que vocês possam ser transformados. Vocês não estão aqui hoje porque é a única opção. Se você parar e pensar, digamos que você poderia estar fazendo uma série de coisas agora de manhã. Você poderia estar fazendo uma série de coisas hoje de manhã, né? Vamos pegar, embora a Suzana não esteja aqui presente, né? E a gente não deve falar de quem não está presente, mas é um exemplo. Ela enviou um e-mail ontem para mim e falou: professor, eu tenho um compromisso em Santo André, eu não vou poder participar da aula, mas eu vou ver se eu consigo chegar um pouco mais tarde, se eu consigo entrar. Por quê? Porque foi a opção dela. Veja, eu tenho várias opções, e dentro dessas opções, eu vou escolher aquela que vai me atender naquele determinado momento. Tá? Eu não estou trocando o que é melhor, eu não estou vendo por esse lado. Mas eu estou vendo pelo lado de que nós temos uma série de opções e eu vou escolher aquilo que, naquele determinado momento, não é que vai me satisfazer, mas é o que eu preciso fazer naquele determinado momento. Né? Eu tenho um problema, por exemplo, que eu preciso resolver, ou alguma coisa que me agrade, de lazer, que eu vou fazer uma troca. Não, essa hora eu prefiro estar fazendo não sei o quê, alguma outra coisa, em vez de assistir aula. Aquilo vai ser mais importante para mim. Tá? Então, o que ele coloca muito bem colocado. Né? Eu quero estar aqui por uma opção, e não porque seja a única opção que eu tenho. Né? Eu tive um exemplo essa semana, um exemplo muito, muito engraçado, que vem ao encontro realmente da busca da educação. Né? Eu acredito que a grande maioria de vocês, seja do curso de vocês, ou de qualquer outro curso que a gente tenha, que essas pessoas estão aqui porque vieram buscar a educação, vieram buscar algo mais, como o próprio rapaz coloca ali, né? Eu quero que as pessoas venham para a escola buscando alguma coisa a mais, buscando um diferencial, né? Buscando crescimento, tá? E não buscando facilidade. Eu teve um aluno aqui que eu cobri um trabalho dele, né? Porque, veja, eu acho que não é minha obrigação fazer isso, tá? É responsabilidade do aluno olhar as suas notas, olhar faltas, tá? Quanto ele tirou de nota, né? Quanto ele está precisando de nota, o que ele precisa fazer, o que ele não precisa fazer e tudo mais. Essa não é minha obrigação dizer, olha, você precisa fazer prova, você precisa entregar trabalho, você precisa fazer atividade. Não, isso cada um tem que cuidar por si. É a sua responsabilidade, não é minha. Só que o que acontece? Quando chega no final, que algum aluno não entregou um determinado trabalho, de uma determinada disciplina, que não tem a ver com vocês, eu só estou pegando exemplo, eu mando um e-mail para o aluno, falo, olha, você não entregou ainda esse trabalho e você precisa entregar, porque senão vai faltar nota e essa disciplina pode te levar à reprova. Né? Então, você entregou a primeira parte do trabalho, agora você precisa entregar a segunda parte do trabalho. Né? E o que aconteceu? Vocês sabem que vocês têm, além de atividades, além das provas, vocês têm lá umas atividades chamadas atividades transversais. Né? Vocês angariam pontos com isso, desafio nota máxima, cursos que vocês fazem, palestras que vocês assistem, enfim, uma série de coisas que vocês vão fazendo, onde vocês também vão angariando pontos. E esses pontos, obviamente, que eles somam aí a sua disciplina, que faz com que você, somando lá a nota, por exemplo, do trabalho, uma nota de prova, mais essas atividades, né, faz com que você atinja a média. Então, você lá na frente, por exemplo, você pode deixar de entregar um trabalho em detrimento disso. Mas se eu não tenho esses pontos, eu não vou ficar controlando esses pontos. Eu só estou controlando a nota do trabalho, tá? Então, eu sei que se você fez a primeira parte do trabalho, você recebeu X. E para que fechar a nota, né, a média 100, você precisa entregar o outro trabalho. Só que o aluno, ele sabe que ele entregou o trabalho e ele tem aqueles pontos que ele controla. Eu não estou controlando. Então, a nota da primeira parte do trabalho, mais aqueles pontos, chega na média 6. Então, para ele,
ele já passou, ele não precisa entregar a segunda parte do trabalho, né? Só que a segunda parte do trabalho vai melhorar a nota dele, fazendo com que ele chegue à nota 10. Então, ele está indo além da expectativa, ou pelo menos atingindo a expectativa. Não, ele brigou comigo, dizendo que ele já havia passado e que ele não precisaria entregar a segunda parte do trabalho. Né? Muito bem. É uma opção. Então, o que isso me deixa chateado? Primeiro, me deixa chateado que eu estou aqui para fazer com que você seja melhor, para que você seja transformado, para que você busque além da expectativa, para que você vá além da expectativa, para que você seja diferente entre todas as pessoas, né? Afinal de contas, as pessoas que estão aqui à frente, seja eu, seja qualquer outro professor, é essa pessoa que está te trazendo algo diferente. Tá? A escola, ela tem pessoas diferentes, e essa pessoa diferente é que traz o saber, né? Não são pessoas iguais. Pessoas iguais estão fazendo todo mundo igual. Você precisa ter uma pessoa diferente. Por isso que, geralmente, as pessoas que estão aqui na frente são pessoas de uma idade diferente da de vocês, ou que traz alguma coisa diferente para que vocês possam aprender, entendeu? Se todo mundo pensar igual, eu não consigo aí ter uma transmissão de saber, porque todo mundo pensa igual. Eu preciso ter alguém diferente para que eu possa aprender alguma coisa a mais, né? Então, para resumir tudo isso, o que me chateia é justamente isso. Então, eu deixo aí também uma pergunta para vocês. Onde é que está o erro? O erro está no professor, que não foi convincente quando transmitiu e quando disse da importância do saber, que ele precisa aprender. O erro está no aluno, que se contenta com o mínimo, eu consegui e pronto, para mim tá bom, tá tudo certo, né? O erro está na instituição, que não força alguma coisa. Não, ele está ali, está pagando e está tudo certo, está tudo beleza, né? O erro está fora da escola, o erro está na família, que não passou valores. Onde está o erro? Né? O erro é de todo mundo? Né? Já que a nossa colega aí agora há pouco perguntou, o erro está no governo, que a educação está assim? Então eu coloco agora, baseado nesse exemplo, de o aluno simplesmente dizer assim, não, eu já tenho nota, eu já passei, eu não preciso fazer isso, eu não quero fazer isso, chegou até vias na coordenação, né? Por causa desse meu questionamento, ok? Dessa minha cobrança. E aí eu pergunto para vocês aí, quem é que está certo, quem é que está errado, está todo mundo errado, está todo mundo certo? Qual a visão que vocês têm disso? Professor, assim, eu acho assim que o professor ele tem que ser um incentivador, né? Mas ele não deve carregar no sentido mesmo o aluno, porque ali na frente, igual esse exemplo que o senhor deu, o que vai ser desse profissional? Sempre vai se contentar em não ser o melhor, mas ser ali um profissional medíocre. Desculpa, é chulo falar isso, mas é a verdade, né? Porque a gente, enquanto o papel ali de um educador, é de você instruir, de você incentivar, né? Mas não de ficar carregando a todo tempo. Eu acho que o senhor fez a sua parte, né? O senhor fez a sua parte, o senhor foi e o alertou. Agora, se ele se contenta ali em ser um aluno mediano, o que a gente vai fazer, né? É por isso que fala que a escola, a pública e a particular também é um grande aprendizado, porque eu conheço pessoas que trabalham em escolas particulares, assim, pagas, e não é fácil não, porque por parte dos pais ali,
Eles não olham também, são poucos, viu? Que olham realmente o trabalho ali do educador e da escola. É mais ou menos por aí. Eu estou pagando, então, né? Eu exijo ali um monte de coisas que muitas vezes não tem nada a ver com, vamos dizer assim, com uma educação ali de qualidade, essas coisas. E ai, se reprovar um aluno, ai, se você for contra, né? Eu vejo por esse lado aí, professor. É a minha opinião, né? Tá bom, Érica, valeu. Alguém mais gostaria de opinar? Gente, é um debate, hein? Todo mundo precisa falar alguma coisinha. Bom dia, professor. Bom dia, Zenaide. Eu acredito que o aluno ele deve, vamos dizer assim, correr atrás, né, do prejuízo, porque ele estando na vantagem ou não, ele tem que dar o melhor, né, porque sempre tem mais alguma coisa para a gente aprender. Você não deve correr só atrás daquilo que está faltando. Se você acha que já está bom, é sinal que você tem que estudar mais. A gente sempre está aprendendo, né? O que você falou também tem fundamento, né? Eu não posso chegar só até um determinado ponto, porque eu não sei o que tem dali para frente. Eu preciso descobrir o que tem dali para frente, né? Eu lembro, alguns anos atrás, é uma história engraçada, porque quando eu tinha 30 anos, eu olhava as pessoas de 40 e queria ter 40 anos para ter a sabedoria dessas pessoas de 40 anos. E eu ficava assim, boquiaberto quando eu via as pessoas mais velhas do que eu falando, aquele conhecimento, né? Eu achava aquilo tudo muito maravilhoso. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito curiosa, né? Eu fui uma criança que pegava os brinquedos, pegava relógio, por exemplo, desmontava para ver como funcionava e depois montava novamente. E eu aprendi muita coisa dessa forma, né? E aí, quando eu cheguei nos meus 40 anos, eu passei a admirar as pessoas de 50, né? E falava, nossa, olha que experiência essa pessoa tem, puxa, que bacana ter 50 anos, tal, aquela coisa toda, eu não vejo a hora de ter 50 anos, porque eu vou ter a experiência que essas pessoas têm, né? Cheguei nos 50 e passei a observar as pessoas de 60, né? E aí, cheguei nos 60 e passei a observar as pessoas de 70, de 80 e de 90 anos, né? E até mais, como o meu pai teve, que meu pai chegou quase até 96 anos de idade, né? E é assim, quanto mais você aprende, quanto mais você vive, você tem mais coisas para aprender, né? A educação, ela não se resume num único ponto. Tá? A educação, ela é infinita. Eu preciso estar sempre atrás da educação, atrás de conhecer as coisas, para que eu seja transformado. Esse é o grande segredo da educação. Tá? A educação, ela transforma o ser humano. Por isso que é importante você ter educação. Tá? Por isso que é importante você ter conhecimento e buscar o conhecimento e ir atrás do conhecimento. Né? Eu acho interessante quando aquelas pessoas dizem assim, eu não tenho oportunidade na vida, eu não tive oportunidade na vida, porque eu não tive oportunidade disso, a sociedade não me deu oportunidade. Veja bem, as coisas, elas não caem do céu, as coisas, elas têm que ser conquistadas. Né? Se você parar um pouquinho e fazer aí uma retrospectiva da sua vida, você vai ver que tudo que você tem, graças a Deus, né? Tudo que você conquistou com muito sacrifício. A nossa colega agora mesmo disse, né? Nós colocamos o nosso filho numa escola particular e só nós estamos sabendo o quanto isso está sendo difícil. A gente sabe o quanto é difícil, mas veja como você está conquistando isso, veja como você consegue, quando você tem força de vontade, você consegue conquistar as coisas.
né? Basta você querer, que Deus proverá. Né? Você consegue fazer as coisas. Por quê? Porque a força de vontade, ela está dentro de você. O querer, ele está dentro de você. Não é os outros que vão fazer com que você conquiste essas coisas. Né? Essa semana também, em relação à questão de 15 dias atrás, quando aconteceu aí aquela tragédia nos Estados Unidos com aquele pobre rapaz, né? E a gente vê o mundo todo se manifestando e dizendo que não se deve fazer isso e tudo mais, tá? Isso são valores, né? São valores éticos, são valores morais que a gente precisa aprender na família, né? E ter uma continuidade disso dentro da sociedade. Então, ali, essas coisas que acontecem, existe uma série de culpados nisso tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na Globo News, não sei se foi essa semana ou foi no final da semana passada, teve um programa especial, né, de uma reportagem que foi feita tal, né, houve um debate também, em que eles debateram sobre o racismo, né. Então, o mediador era o Heraldo Pereira, né, para quem conhece, todos eram negros ali, né, ou pelo menos descendentes, né, então era ele, e dentre as pessoas convidadas, que eu não vou me recordar o nome de duas pessoas, mas de dois eu vou dizer, né, que era a Maria Júlia Coutinho, que faz o jornal hoje, e a Zileide, aliás, que é uma correspondente, uma repórter de Brasília, e que algumas vezes também ela substituiu o Jornal Nacional, substituiu também o Jornal Hoje e tudo mais, né? E dentro de tudo que eles falaram ali, né, e foi muito bem colocado, mas muito bem colocado mesmo, o Heraldo disse assim, bom, todos nós estamos aqui, todos nós somos pessoas de sucesso, porque são pessoas de sucesso, né? E o que nós temos em comum? O que nós 5 aqui temos em comum? Tá? Porque eles tinham alguma coisa em comum ali. E a Maria Júlia Coutinho respondeu a questão e disse assim, que o que eles tinham em comum era justamente a base, era justamente a educação, né? Todos eles tiveram a sorte de terem educação ou em escola pública ou em escola privada, né? E que todos eles ali tiveram das suas famílias o esforço para que eles fossem educados, né? Aliás, a Maria Júlia Coutinho, ela coloca ali muito bem que a avó dela, parece que vendia doces, bolo, alguma coisa nesse sentido, né? E que teve um esforço muito grande na vida para dar educação à filha e dar uma educação boa para a filha, porque ela dizia que aquilo era o princípio de tudo, que ela ter educação, que ela ir para a escola, que ela aprender a ler, a escrever, era o princípio de tudo, que seria o princípio de tudo na vida dela. E a mãe dela, da Maria Júlia Coutinho, cresceu, veja, com esse valor, sabendo que a educação é uma coisa importante, né? E ela fez a mesma coisa que a mãe dela fez, ela fez para a filha. Então, ela deu educação para a filha, ela colocou a filha numa escola particular, eles investiram na filha, né? A mãe dela teve dificuldade, o pai também tinha dificuldade para educar, mas que olha o investimento que eles fizeram, o fruto que gerou, né? Então, eles ficaram ali contentes, né? E eles reafirmaram aquilo, e eles não descobriram a roda, e eu também não estou falando para vocês aqui que estou descobrindo a roda, mas estou dizendo que a educação era a base de tudo, né? É fundamental. Então, não importa se você está colocando seu filho numa escola pública ou numa escola particular, o que é necessário é eu dar importância a tudo isso, tá? Se uma criança que está na escola pública, se ela tiver uma família que tenha essa preocupação, você pode ter certeza que essa criança ela vai sair de lá educada. Educada no sentido de transformada. Por quê? Porque ela vai dar importância para a aula, ela vai tirar dúvida com o professor, ela vai perguntar as coisas para o professor,
né? Então, ela vai mostrar um interesse para o professor e o professor vai se sentir motivado, ok? Você acha que esse exemplo que eu dei desse aluno, eu me sinto motivado? Totalmente, né? Desmotivado, ok? Por quê? Bom, você não quer, né? Eu vou ficar aqui me desgastando com você? Não, eu vou me desgastar com uma outra pessoa que quer educação, com uma outra pessoa que quer conhecimento. Então, eu vou pegar todo essa força que eu tenho, digamos assim, e vou direcionar para outra pessoa, né? Eu não vou ficar me desgastando com quem não quer, eu vou me desgastar com aquele que quer, né? Por exemplo, eu estou aqui hoje dando aula para vocês, nós estamos aqui discutindo um determinado assunto porque vocês querem, né? Então vamos lá, vocês querem, eu estou junto com vocês, eu estou motivado para fazer tudo isso, tá? Então você precisa ter a contrapartida também, né? Não é só de um lado, você precisa ter o outro lado também te cobrando, te questionando, perguntando, né? É assim que a coisa precisa realmente funcionar, ok? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Então, professor, eu vi aquela parte que eles falam assim que a sociedade brasileira e os pais também não valorizam muito a escola, a educação, que eles confundem educação com escola. Isso mesmo, isso mesmo. Esse é um outro ponto importante também, né? O que eu estou fazendo aí? Eu estou transferindo uma responsabilidade que é minha, uma obrigação que é minha, e eu transfiro para a escola, né? Eu acho que a escola, ela vai transformar 100% o meu filho. Ele vai... É como se eu apertasse... Ele até fala esse termo, né? Eu aperto o botão do play e pronto, a coisa se transforma. Mas não é dessa forma, a coisa não funciona dessa forma. Algumas das coisas pertence à família, tá? Não pertence à escola, tá? Sim, então eu não posso transferir essa responsabilidade. Berço, né? Oi? Porque a educação já vem já de berço, desde pequenininho. Então, na escola, ele vai aprender mais uns conhecimentos. E não que os pais tenham que confundir, vou colocar meu filho lá e lá ele vai ter que aprender tudo, né? Isso, exatamente, exatamente. A escola, ela complementa, tá? E na família, ela é também complementada. Por isso que é importante a participação da família na educação da criança, tá? Eu preciso ter essa participação, porque ele precisa entender que tanto na família quanto na escola tem pessoas que estão preocupadas com ele, né? Eu não posso simplesmente dizer, é tudo lá que você tem que fazer, é tudo lá que você precisa aprender. Não é dessa forma que acontece, eu não posso transferir a minha responsabilidade para outras pessoas. A responsabilidade que é minha, transferir para outras pessoas, mas sim complementar alguma coisa que talvez falte aqui, ou que talvez eu não tenha conhecimento necessário para fazer alguma coisa. Tá? Então, isso é importante também, eu saber. Né? Não só transferir o problema. Pode falar, Erika. Professor, o que eu vou falar agora, às vezes choca um pouco, né? Falar, nossa, que megera, né, de mãe. Mas eu tô... Não, mas é verdade, eu sou assim, né? A vida como ela tem que ser, a vida como ela é, não tem que vestir nada, não. Então, eu tenho um filho aqui de 16 anos, é uma idade, né, que quem tem os adolescentes aí sabe. Então, assim, a gente tem que pegar muito no pé. E quando é falado aí que a família, ela é a base mesmo, né? E eu vejo aqui por ele, não é porque agora ele está numa escola aí particular, que a gente, né? Quem tem aí sabe que não é fácil mesmo, mas eu sempre falei para ele assim, eu sempre fui muito dura nessa questão. Quando ele fazia alguma coisa relacionada à escola, seja na pública ou seja agora na particular, muitas vezes eu olhava para ele e eu falava para ele assim: não, você vai fazer de novo. Sabe por quê? Porque se eu tivesse que te contratar, eu não te contrataria agora.
Então, assim, eu acho que você tem que ter por trás aí a família, ela tem, essa base tem que vir mesmo da família, porque, como foi colocado, né, não é a escola que tem que assumir esse papel, né? Por isso que vemos muitos pais aí, eu não sei se eu vou usar a expressão certa, fracassados, eu não sei, desgostosos, né, com a educação, porque justamente isso, né, professor, transfere tudo aquilo que é de papel dos pais ali, né, de estar dando esse incentivo, de estar dando por trás ali mesmo e transfere tudo para a escola. E tem professores que são, assim, parceiros mesmo, que eu já presenciei, que eu falo, não, isso não é um professor, né? Isso é uma mãe, isso é um pai, porque vê a necessidade que muitos não vão, assim, né, para a escola, não tem essa parceria dentro de casa também. Então, só isso que eu queria colocar. Professor. Muito bom. Mais alguém? Professor, tá me ouvindo? Oi, Ana, tá baixinho, baixinho, viu? Eu já fiz de tudo aqui, não adianta, professor. Então, Nossa, tá difícil, mas vamos lá, tente falar. Eu tirei até o fone aqui, mas vamos ver. Eu já aumentei tudo aqui, não sei o que está acontecendo. Então, professor, referente à reportagem, eu cheguei a assistir também. Teve até uma repórter lá, que eu não me recordo o nome, ela falava assim que... assim, ela até se emocionou, né? Porque para você ver que a educação vem de geração em geração, né? E ela até se emocionou falando que, né, que o pai dela, ele trabalhava, mas ele tinha somente uma calça jeans para trabalhar, né? Só que ele não comprava outra porque ele pensava primeiramente no estudo dos filhos, né? Então, e ela falou assim que ela trouxe essa consideração até hoje, né? Que o pai dela teve com ela, eu não sei se tinha irmão também, porque ele deixou de comprar uma calça jeans, né? Em troca ao estudo dos filhos. Deu para ouvir? Então você vê o sacrifício que as pessoas fazem porque têm consciência da importância da educação, tá? Os meus filhos também estudaram uma parte em escola pública e no final todos eles foram para a escola privada porque dali para frente eles teriam que fazer faculdade e tal, então era importante eles terem um ensino mais profundo, né? E só Deus sabe o quanto que a gente sofreu também aqui para pagar o ensino para eles, para pagar a escola para eles, para dar uma boa educação, e hoje, graças a Deus, a gente colhe frutos de tudo isso, tá? De todos eles. Eu tenho 4 filhos e colho frutos dos 4 filhos, tá? Mas por quê? Porque a gente conseguiu, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, poder dar uma educação boa para cada um deles, você entendeu? Aí cada um seguiu ali o seu caminho, mas aprenderam valores éticos, aprenderam valores morais, aprenderam o quanto tudo isso custa, o sacrifício de tudo isso, né? Então a gente vê o quanto é importante você educar, né? Você dá importância para a educação, tá? Então eu vejo hoje a educação como era a educação no começo dos anos, quando ela começou, tá? As pessoas são educadas para trabalhar, né? E não para se transformar. Você percebe que muitos dos alunos que estão na faculdade, ou que estão estudando, ou que estão fazendo alguma coisa, né? Especialmente a gente vai falar de faculdade, porque é onde nós estamos agora, mas você percebe que ele está ali única e exclusivamente por motivos que a gente já conhece. A empresa está me dando uma promoção, mas ela exigiu que eu fosse fazer uma faculdade.
a empresa exigiu que eu agora preciso ter um diploma de faculdade. Né? Raramente você escuta um aluno dizer que ele está ali porque ele quer crescer na vida e ele precisa desse estudo, ele precisa desse conhecimento para que ele seja uma pessoa melhor, para que ele seja um profissional melhor, né? Raramente você escuta isso. Você só escuta que não, eu estou aqui porque a empresa pediu, porque a empresa mandou, eu estou aqui porque meu pai quer que eu faça, minha mãe quer que eu faça. Né? Ele não está ali por opção, ele está ali porque é a única opção dele. Né? E isso entristece demais, porque você se sente ali vendendo facilidade, não vendendo responsabilidade. Você está ali para dar alguma coisa que ele precise e não mostrar para ele por que ele precisa daquilo. Né? Isso entristece a gente bastante, isso desmotiva bastante a gente, né? Porque você percebe que você não está conseguindo transformar a pessoa. Né? E o transformar, ele é muito importante, né? Porque você precisa que a pessoa veja as coisas de uma forma diferente. Porque se a pessoa não tiver conhecimento, a gente vai continuar sempre na mesma balada. Tá? E isso é cômodo para uma série de pessoas. Né? Por exemplo, a progressão automática é cômodo para uma série de pessoas. Pode reparar que quando você tem pessoas que não te questionam, é muito mais fácil. Agora, quando você tem numa empresa um funcionário que começa a te questionar, a coisa é diferente. Tá? Quer falar alguma coisa, Vanessa? Oi, bom dia, professor. Bom dia, Bom meninas. dia. Eu marquei alguns tópicos do vídeo e eu achei muito interessante. E uma parte que para mim me chamou muita atenção foi quando eu esqueci o nome dele, mas ele é um sociólogo, historiador. E ali eu marquei essa frase dele e eu achei ela muito impactante. Que o crescimento vem mais pela diferença do que pela igualdade. Ou seja, não é conveniência com a mesma idade e favorecer a conveniência. Ixi, eu acho que eu anotei errado. Ó. O crescimento vem pela diferença do que pela igualdade. Ali ele enfatiza a questão escolar, né, sobre a educação, que não é porque uma criança, ela mesmo tendo contato com crianças da mesma idade, isso favorece ela. Que não é tanto, não é esse, porque às vezes a gente tem esse pensamento, né? Eles precisam estar crescer, ter contato com crianças da mesma idade, e isso é muito bom. E ali ele coloca que não é só isso, né? Sobre a questão da educação ali, exatamente nesse ponto que a gente está conversando. E, na minha opinião, eu acho assim muito fundamental, né? Os meus pais, eu ainda muito nova, eu já tinha uma percepção que meus pais eles não tinham condições de pagar minha faculdade. Quando eu estava terminando o ensino médio, meu pai ele trabalhava e ganhava muito pouco. E na época que eu comecei a ter essa percepção, foi na época que veio a lei que o magistério teria que fazer mais 2 anos. E eu tinha uma professora substituta que ela fazia a faculdade de desenho industrial e ela estava ali porque ela tinha magistério. Então eu tinha pensado comigo, bem, os meus pais eles não vão ter como pagar minha faculdade, então eu vou fazer magistério para eu poder dar aula, para poder ir para a faculdade. E em seguida veio essa lei. Né? E os meus professores na escola, e eu não sei quais que foram as experiências deles, mas uma coisa eles falavam assim: aqui é tudo muito bom, a gente dá tudo mastigadinho. Eu quero ver na faculdade que quando o professor não gosta de você, ele te deixa em DP, ele te reprova porque ele não vai com a tua cara. Então eu morria de medo da faculdade. Enfim, quando eu cheguei numa idade de ir para a faculdade, eu fiz outras escolhas. E isso foi muito complicado na minha vida, entendeu? Então, às vezes, não somente a questão da condição de você não ter as condições, porque também tem a questão das escolhas. Eles crescem e eles fazem as escolhas deles. Porque a minha escolha não foi querer estudar no momento que para mim era mais propício, entendeu? Quando eu vi essa necessidade, não somente pela minha vida financeira e sobre essa questão de filho também, porque eu tenho uma filha adolescente que esse ano faz 16 anos, e aí eu pensei comigo ano passado, bem,
eu preciso fazer alguma coisa na minha área profissional, porque ela vai para a faculdade daqui bem pouco tempo. Então, quando eu já estiver terminando, ela vai estar entrando, então não vai ser tão difícil, entendeu? Então, às vezes, são as escolhas que as pessoas fazem. Elas realmente elas podem vir de uma condição de não ter, porque eu vim dessa condição, mas eu também poderia ter corrido atrás. Então, quando o senhor falou o correr atrás, isso também é fundamental. E muitas das vezes, dentro da família, não houve essa iniciativa por N questões, tanto financeira quanto, ou às vezes até ter um bom emprego, porque antigamente não era tão necessário você ter a escolaridade e o ensino superior, porém, hoje em dia já você não entra numa boa firma se você não tiver o ensino superior, né? Então, antigamente não era dado tanta importância, vamos dizer assim, dependendo da família. Se eram pais que já tinham faculdades, é óbvio que eles iriam incentivar os seus filhos de uma maneira mais assim, não, eles viriam, como é que eu posso me expressar? Eles viriam o exemplo dos pais, não aquela coisa imposta. Não sei se o senhor consegue me entender. Então, Claro. igual o seu exemplo, o senhor falou, eu fiz faculdade e eu me espelhava, eu queria ver as pessoas mais velhas e eu queria ter essa idade deles e ter esse conhecimento. Então, eu acredito, humanamente, que os seus filhos, vendo isso no decorrer da idade, no decorrer que eles iam crescendo, isso ativava algo neles, entendeu? Então, isso também é muito importante. Agora, quando existe, assim, os pais, eles não têm, não que ele não é não justifica, mas explica. Eles não têm esse grau de ensino por N motivos, não só porque eles não quiseram, não tiveram oportunidade ou não tiveram condições. Mas quando você tem uma família que já tem isso, igual quando você usou o exemplo da Maju, a mãe dela, ela estudou. Então, ela viu que aquilo era importante, que aquilo era fundamental. A avó se esforçou para a filha. Então, ali, a filha já viu que tinha que se esforçar para a filha, entendeu? Então, às vezes, você já estando nesse ambiente, é algo que o seu crescimento, ele bate naquilo. Não, os meus pais estão estudando, então eu vejo que eu vou trilhar esse caminho. Você está me entendendo? Porque eu lembro disso na escola. A minha professora, às vezes, quando a gente não estava muito afim, ela falava assim, minha professora de educação de artes, ela falava assim, você não quer fazer? O problema é seu, um a menos para competir com uma vaga de emprego com meu filho. Para mim, você está me fazendo um favor de você não querer, porque você é um a menos lá fora para competir com meu filho. E isso tem mais de 20 anos que eu ouvi, são coisas que ficou na minha cabeça, entendeu? Então, ali eu via, falei, não, realmente, a faculdade, ela é muito importante. E as pessoas, os pais que já têm essa formação, a criança, o adolescente, ele cresce de uma maneira diferente, embora ele pode chegar numa certa idade e ter as suas escolhas. E talvez não optar por isso, porque eu também conheço pessoas que têm pais, que têm um grau de ensino bom, superior, e o filho não quis. E hoje está num trabalho não tão remunerado como poderia. Aí não foi questão de condições, foi questões de escolhas, entendeu? Ok, Vanessa. Bom, o que você colocou realmente tem sentido, tá? Mas deixa eu colocar uma coisa aqui. Sem querer te contradizer, óbvio, sem dizer que você está errado, de forma alguma, tá? Eu vou expressar minha opinião, vou dizer da maneira que eu vejo, tá? Você colocou muito aí de exemplos, né? E isso realmente é uma realidade, né? Na família, quando a gente tem exemplos, né? Principalmente pai e mãe, que são os heróis dos filhos, das crianças, aquela coisa toda, né? As crianças sempre, eu quero crescer, eu também quero ser assim, eu também quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, o exemplo, ele é importante. Ele é muito importante. Mas o exemplo, ele é dos dois lados, tá? O exemplo, ele é tanto da coisa boa, como ele é da coisa ruim também. Tá? Outro dia eu assisti uma entrevista na CNN com o Leandro Carnal, onde as pessoas justamente estavam perguntando a ele, tinha a ver com a pandemia e tal, né?
Mas estava perguntando assim de fazer as coisas, de ter força de vontade, né? O que poderia ser feito, o que não poderia ser feito, aquela coisa toda. Então ele disse assim, e eu concordo em gênero, número e grau com isso, né? Não basta só, por exemplo, tem gente que fala assim, eu levanto todo dia às 3 horas da manhã, trabalho 20 horas por dia, e olha aí, eu não tenho nada, eu não conquisto nada, eu não consigo nada, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, etc e tal, né? E ele até deu um exemplo de feirante, né, que feirante acorda às 3 horas da manhã, às 2 horas da manhã, vai para montar feira, trabalha, se esfola e sempre tem aquela mesma vidinha. Então, o levantar cedo, né, para ir trabalhar, o que muitas vezes as pessoas dizem, né, eu levanto cedo, eu acordo cedo, e olha aí, minha vida é um frangalho, eu não tenho sucesso, não tenho isso. Só o levantar cedo não basta, né, eu sempre vou bater sempre nessa tecla. Você precisa ter força de vontade, tá? Quando você quer alguma coisa, e esse querer, ele está dentro de você, né? Então, quando você quer, você transforma a sua vida, você transforma as pessoas, você transforma as coisas, você atinge o seu objetivo, né? Às vezes não atinge no seu tempo, mas vai atingir no tempo que deve acontecer, que terá que acontecer, tá? Então, todas essas pessoas de sucesso, se você pegar todas essas pessoas de sucesso, e é claro que a gente tem um número aí muito pequeno, mas são pessoas que foram além, que batalharam para conquistar alguma coisa, né? Que tentaram conquistar alguma coisa. Tá bom, toda regra tem a sua exceção. Teve aquele cara que levantou cedo, teve aquele cara que batalhou, teve aquele cara que foi atrás, mas que realmente, por mais força de vontade que ele tivesse, ele não conseguiu atingir o objetivo dele. Também tem isso, tá? Isso também é válido, a gente precisa levar em consideração também tudo isso, tá? Mas o grande número de pessoas que atingiu o seu objetivo, que conseguiu ter um sucesso, que conseguiu ter alguma coisa, é porque teve força de vontade de ir atrás, teve força de vontade de fazer alguma coisa, né? Foi lá, batalhou e fez por merecer e chegou naquele determinado momento. Tá? Então, não é só o exemplo da boa vontade. O exemplo também, pelo outro lado, ele também é válido, porque, assim, eu estou numa determinada família, por exemplo, eu não tenho nada, por exemplo, eu moro numa comunidade, a vida não sorriu para mim, eu não nasci com a estrela, né? Tudo para mim é dificultoso, e aí lá no final eu falo assim, eu não tive oportunidade na vida. Tá? Então, veja, quando eu estou numa situação ruim, eu também preciso tirar exemplos dessa situação ruim. O que eu preciso fazer? Então, eu preciso ter força de vontade para sair daquela situação ruim, para tentar conseguir alguma coisa a mais, né? Para fazer, para que eu também queira chegar onde aquela pessoa chegou, de que forma ela chegou e tudo mais. Tá? Então, a família, aí volto de novo, a família, ela é fundamental, o exemplo da família é fundamental. Né? Eu dei um exemplo a semana passada, que eu tive uma pessoa aqui que trabalhava para a gente aqui em casa, que fazia limpeza aqui em casa, que ela morava numa comunidade, num barraco de madeira, com 3 filhos, o marido foi embora, abandonou, e ela conseguiu educar esses 3 filhos fazendo limpeza, trabalhando de faxineira nas casas. Hoje ela tem um apartamento dela, né, não mora mais numa comunidade, ela tem um apartamento dela, continua fazendo faxina, tá? Mas educou os 3 filhos, os 3 filhos estudaram, os 3 filhos constituíram família, os 3 filhos têm lá as suas casas, têm lá a sua família, né? Tem um dos filhos dela não mora aqui na capital, mora no interior, casou, tem família, tem um pequeno comércio, está muito bem, tem lá a sua vidinha, a sua família, o seu comércio, o seu carrinho, né? Então, veja, não era uma família média ou uma família rica, era uma família pobre que morava em comunidade, que quando chovia a água passava no meio do barraco, tá? Mas foi uma família que conquistou alguma coisa. Então, o querer que está dentro de você, né, ele é soberano a todas essas coisas. Então, quando você quer, não importa a condição que você esteja, tá?
Quando você quer, você conquista. Você precisa querer. E esse querer, é claro que está aliado também ao empurrão da família, né? Eu vejo muita gente que, mas a gente não tem isso, não tem aquilo, porque eu preciso da ajuda disso, eu preciso da ajuda daquilo, eu preciso não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E quando você vai ver no final de semana, tá rolando baile, tá rolando churrasco, tá rolando cerveja, tá rolando uma série de coisas. Então, o que realmente eu quero para mim? Né? O que é que realmente me satisfaz? Aí volto de novo no exemplo que eu dei daquele aluno, que a Érica até colocou, né? Para mim até aqui basta, então tá bom. Então, ótimo, né? O exemplo agora que você também, Vanessa, colocou, né? Ótimo, que bom. É com essa pessoa que eu vou disputar uma vaga lá fora. Então, que bom que você pense assim, porque é um a menos para mim disputar uma vaga lá fora. É bem por esse lado mesmo, né? Eu até já coloquei isso várias vezes também, em algumas vezes que a gente fez alguns trabalhos, né? Eu sempre dei esse exemplo também, né? Bom, é isso aqui que você quer? Então é isso que você vai disputar lá fora. Muitas vezes eu tinha alunos que chegavam e discutiam comigo, discutiam no bom sentido, né? De que, nós estamos fazendo trabalho em grupo, mas fulano só está encostado, fulano não faz nada, e precisa tirar ele do grupo, isso aqui. Eu falo, não, de forma alguma, deixa ele lá, né? Ele não quer fazer, tudo bem, bom para você. É com essa pessoa que você vai disputar uma vaga lá fora, né? Aí a pessoa se sentiu um pouco mais confortável, porque falou, bom, é verdade, né? Ele não está nada com nada aí, então é uma pessoa que não vai me atrapalhar absolutamente em nada, né? Então, eu acho que muitas das coisas está no a gente querer, tá? Eu volto de novo a frisar isso, né? Vocês estão aqui, vocês estão porque vocês querem, vocês estão aqui por uma opção de vocês, porque vocês estão buscando, além de conhecimento, vocês estão buscando o transformar a vida de vocês, né? Não é nem tanto o aprender, mas é o transformar, porque o transformando, quando eu transformo, é porque eu aprendi alguma coisa, e se eu aprendi, eu transformo. Eu mudo, né? Eu vejo as coisas de uma outra forma, eu vejo as coisas de uma outra maneira, tá? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Professor. Vou tentar te escutar, Ana, vamos lá. Às vezes eu penso em falar, mas aí não tá difícil. Então, baseando também no exemplo que o senhor deu, né, que você tinha uma empregada doméstica, né, que criou os filhos sozinha, e eu tenho a minha sogra, né, ela criou meu marido e minha cunhada sozinha, limpando casa, né. É claro que cresceram, cada um seguiu a sua vida, né, aí meu marido só teve as condições de estar fazendo a faculdade depois que ele começou a trabalhar, né. Então, a força de vontade dele era tão grande, né, que na época ele trabalhava lá em São Paulo. Aí eu comprou uma motinho, né, para dar tempo de estar chegando na faculdade, né? E tinha vez que épocas de prova, ele chegava na faculdade todo molhado, né, para fazer essa prova. Ainda até os professores falavam, nossa, Fernando, você vai fazer prova todo molhado? Não, professor, eu vou, porque não dá tempo de chegar até a minha casa, tomar banho e voltar para a faculdade. Então, isso daí é força de vontade, né? É querer um futuro melhor para ele, né? E na época, a gente, assim, também a gente já era casado e um futuro melhor também para a família. É isso aí. É isso aí, né? Você vê que todos nós passamos por situações, né? Então, nós somos exemplos vivos de que aquilo que a gente quer, a gente consegue conquistar, né? Basta a gente querer, né? Basta a gente passar a ver as coisas com outros olhos. É por isso que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui para sermos transformados, para termos conhecimento, e porque queremos transformar não só a nossa família, mas queremos também transformar o mundo através da educação. E por isso que a educação, ela é importante, para que a gente possa transformar, mas não que a gente obrigatoriamente tenha que tomar o partido deste ou daquele, mas procurar fazer a coisa que realmente seja a coisa certa, seja a coisa justa,
e que isso realmente faça com que um grande número de pessoas possa se aproveitar de tudo isso, possa se beneficiar de tudo isso, e não só uma pequena parte, né? É importante nós termos isso em mente, né? Que quando nós formos fazer alguma coisa, a gente procurar fazer essa coisa de maneira que um grande número de pessoas possam se beneficiar, né? E não fazer para que este ou aquele tenha o proveito daquilo, né? A gente vê hoje muita coisa acontecer na área da educação, justamente por causa disso, né? Entra um partido, faz uma coisa, depois entra um outro, faz outra coisa, depois entra aquele candidato, faz outra coisa, e a coisa sempre continua sempre do mesmo jeito, né? Porque ela é feita de forma que eu não estou levando e não estou transformando as pessoas, né? Eu acho que eu estou só educando para que aquela pessoa trabalhe e pronto, né? E não é bem por esse lado. A gente precisa realmente educar para transformar essas pessoas e para levar conhecimento para essas pessoas. Tá bom? Mais alguém para a gente encerrar? Tá bom, pessoal. Então, a gente encerra por aqui, né? Espero que... E além da expectativa, eu sei que eu não consegui ir, infelizmente, né? Gostaria de ter ido além da expectativa com vocês, mas eu sei que eu não consegui por uma série de fatores aí, uma série de atenuantes, tá? Mas espero que vocês possam ter agregado algum conhecimento, possam ter se transformado, que eu possa ter colocado uma sementinha em vocês aí da curiosidade, para que vocês possam buscar o conhecimento além do banco da sala de aula, tá? O conhecimento, a busca desse conhecimento não se restringe só à sala de aula, ele tem que acontecer fora dela, né? Então, busque, né, aquilo que você ficou com dúvida, ou aquilo em que você tem uma curiosidade maior, vá atrás, leia, busque. Teve dúvida, procure o seu professor, né? Procure o seu colega, tire a sua dúvida, questione, tá? Não fique com o benefício da dúvida, sempre procure questionar, sempre procure buscar alguma coisa a mais, sempre procure ser diferente, como o rapaz falou na reportagem, né? Pessoas diferentes, é assim que a gente vai sempre se complementar, a gente sendo diferente, tá? Não sempre pensando igual, sempre procurando ser diferente, tá bom? Eu espero vocês a semana que vem. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, peraí.